Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Este é fácil, é o primeiro. Capítulo 28. Hoje vamos ler 9 versículos para aprendermos um pouquinho sobre a palavra de Deus e porque é importante a gente ler a palavra de Deus. Amém? Gênesis 28, vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. Diz assim: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Senhor Espírito Santo, entregamos esta ministração nas tuas mãos, entregamos este tempo nas tuas mãos, entregamos esta palavra na tua boca, que tu possas colocá-la nos nossos corações, tu possas falar a cada um de nós, possas trazer ensino, direção, mas acima de tudo, o mover profético que está nesta palavra possa ser passado a cada um de nós. Fique gravado no nosso espírito tudo o que vais falar connosco, seja um tempo de mudança, seja tempo de entendimento da revelação que tens para nós nesta manhã, Senhor. E que essa revelação nos possa fazer andar de forma diferente, uma forma mais íntima contigo, mais próxima do Deus Todo-Poderoso, do Deus de milagres, do Deus que é o Criador do céu e da terra, de tudo o que vemos e também do que não vemos. Entregamos, Senhor, este tempo nas tuas mãos, no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Esta passagem longa fala-nos de Jacó, não é? Daquele sonho, daquela visão que todos nós, a maioria de nós, pelo menos conhece, já ouviu falar, em que ele está a dormir e tem um sonho ou uma visão. É irrelevante se foi um sonho ou uma visão. É algo sobrenatural, é algo que ele não veria com os seus olhos, se não fossem os olhos espirituais. É algo sobrenatural que o Senhor lhe mostrou. Mas o contexto, antes disto acontecer, porque é que Jacó estava ali? É importante a gente ter sempre a noção do contexto geográfico, social, cultural e espiritual para percebermos bem as coisas. Jacó estava ali porque tinha fugido. Não é? Todos conhecemos a história, e ainda no outro dia se falou nesse sentido, ou fomos ministrados nesse sentido. Jacó não enganou o seu irmão Esaú. Não é? O seu irmão Esaú é que vendeu a primogenitura por um jantarinho. Não é? Se fosse hoje, se calhar ia ali ao Mac ou comprar uma coisa rápida, como não havia na altura, o irmão fez-lhe um guisado de lentilhas e ele vendeu toda a herança dele como primogênito por isso. Jacó não o enganou, mas Jacó enganou o pai a seguir, quando se fez passar por Esaú para ser abençoado pelo pai. Porque uma coisa é o irmão dar-lhe os seus direitos, outra coisa é o pai abençoá-lo. E o pai, Isaque, abençoou-o como primogênito, declarando que as bênçãos do primogênito estavam sobre ele, não é as bênçãos do segundo filho ou do terceiro ou do quarto, as bênçãos do primogênito. E nós sabemos que é importante, espiritualmente falando, é importante. Quem é que aqui é primogênito? Quem é que aqui é o irmão, o primeiro filho de alguém? Temos de ter muito cuidado. Quem é o primeiro filho tem que orar, o primeiro ou o único, não é? O único não pode ter mais, o único é ele próprio. Não é? Nós temos de perceber isso porquê? Porque o nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus que se move por ciclos, é um Deus que se move no que vai acontecer e não no que está a acontecer hoje. E o primogênito tem sempre uma história diferente, o primogênito tem sempre uma herança espiritual diferente. Então nós temos, se somos primogênitos, temos de ter esse cuidado de orar muito mais, pedir ao Senhor que nos dê graça, que nos
proteja, que nos dê muito mais visão espiritual de tudo o que está a passar. Mas voltando aqui a Jacó, ele fugiu, ia ter com o seu tio Labão, não é? À procura para constituir uma família. Depois sabemos que lá encontrou Raquel, foi enganado, é a vida, mas isso não vamos falar hoje. Mas naquele momento, isto é o que aconteceu. Ele estava a fugir de Esaú, da vingança de Esaú, cansado, adormeceu com uma pedra, não tinha um colchão como nós. A gente, quando está cansado, a gente dorme em qualquer lugar, não é? Até em cima de espinhos, a gente dorme. Quando o cansaço aperta, a gente dorme. Eu acredito que ele estivesse cansado física, emocionalmente. E nesse sonho, ou nesta visão, o Senhor aparece e diz-lhe que ele é o Deus do seu avô Abraão, que é o Deus do seu pai Isaac e que também é o seu Deus. E declara que aquela terra onde ele está, aquela terra seria dele e da sua descendência. Ou seja, e tal como ele tinha dito a Abraão, lembram-se? Quando o Senhor fala com Abraão, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor repete essa mesma bênção, essa mesma declaração, essa mesma profecia. Não é uma palavra de conhecimento, é uma palavra nem de sabedoria, é uma profecia. Deus a dizer: isto vai acontecer, em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti todas as famílias terão a descendência que tu tens espiritual e não só, e estas terras serão delas também. E aqui nós já percebemos, se temos dúvidas, que Deus é um Deus que trabalha em gerações. Mas pergunta para nós, porquê? Não sei se alguma vez já tinhas lido esta passagem, se paraste para pensar. Porquê é que Deus abençoou Jacó desta forma, sabendo que Jacó acabou de fazer algo errado? Jacó acabou de pecar, acabou de enganar o pai. Porquê é que Deus abençoou Jacó na mesma? Pergunta, porquê? Resposta. Hoje não dá o João, hoje dou eu a resposta. Porque o Senhor sabe o futuro que Jacó poderia ter se fosse transformado por ele. O Senhor sabe que tem um propósito para Jacó. Por isso, Deus não se engana, Deus não troca as coisas. Por isso, Deus está a dizer que a sua descendência vai ter algo. Porque o Senhor tem um propósito para ele. Ele sabia que Jacó chegaria a bom porto se deixasse que o seu coração fosse transformado. E Deus vê sempre o nosso futuro risonho. E Deus nunca olha para o nosso passado miserável. Amém? O passado Deus sabe, mas o passado Deus quer que a gente não pense mais nele e que a gente se envolva com Jesus. Neste caso ainda não, mas nós hoje que nos envolvamos com Jesus e possamos caminhar. Por isso é que Deus abençoou Jacó. Agora pergunta para os 5 milhões do João. Porquê é que Deus nos abençoa tanto, mesmo sabendo que a gente faz coisas erradas? Porquê é que Deus continua a abençoar-nos, a fazer milagres, a fazer coisas, mesmo quando a gente não lê a sua palavra, mesmo quando a gente pensa o que não devia, vê o que não devia, fala o que não devia? Porque da mesma forma que Deus tinha um propósito para Jacó, Deus tem um propósito para ti e para mim, que eu posso não conhecer hoje. Deus tem, e Deus sabe que não interessa a fase difícil em que eu ainda estou a passar, em que ainda não estou alinhado com Ele. Deus vê o futuro, esse futuro risonho em que eu cumpro o propósito que Ele tem para mim e para a minha casa. E isso é que é o importante. E quando nós percebemos que o nosso futuro é risonho, não há ataduras como as que Lázaro tinha que nos possam prender e evitar. E é isso que nós temos que perceber. Então repete assim comigo. Eu tenho um futuro em Jesus. Amém. Porque nós temos um futuro que já começou. O propósito de Deus na nossa vida, essa transformação já começou. E hoje, através desta passagem, o Senhor vai trazer-nos várias revelações que Jacó teve ali. Jacó não teve só um sonho. O sonho é isto. As revelações que Jacó teve no sonho são isto. E aquilo que Deus nos está a mostrar profeticamente através deste sonho é muito maior que aquilo que Jacó entendeu e que aquilo que se calhar nós tínhamos entendido até hoje. Porque Deus vai-nos mostrando, à medida que nós nos aproximamos dele, o Senhor descobre coisas para nós que nós não conseguimos descobrir. E como eu disse, nós percebemos desde logo que Deus é um Deus geracional. Deus não terminou em Abraão, Deus não terminou em Isaac. Deus declarou as mesmas promessas e bênçãos em Jacó. E eu declaro que essas promessas e bênçãos são sobre a tua vida também. São sobre a tua casa. Através da tua descendência, este mundo será transformado. Esta nação e as nações da terra serão transformadas. Tu podes não ver isso hoje, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Há 10 anos atrás ainda vias menos.
Há 15 anos atrás ainda vias menos. Há 20 anos atrás, se calhar, nem sabias que um dia irias estar numa igreja, que um dia irias conhecer Jesus, que um dia irias ter um milagre de uma cura, um milagre de uma conta que se paga porque aparece uma provisão do nada. E Deus fez isso na tua vida. Então, nós não podemos pôr Deus naquela caixinha, porque Deus não terminou ali. E todas as promessas que o Senhor tem aqui em Gênesis 28, para Abraão, para Isaac, para Jacó, são para ti, são para mim. Sabes porquê? Porque nós somos descendência deles. Não somos descendência física, mas somos descendência espiritual. Aquela descendência, quando o Senhor diz a Abraão, tu não consegues ver, mas serão mais do que as estrelas do céu e mais do que as areias do mar. És tu e eu. Porque somos descendentes de Jesus, somos o irmão mais novo de Jesus. Então todas essas promessas são para nós porque nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. É o que o Senhor nos diz na sua palavra. Então, se recebes esta palavra no teu coração, deixa-me declará-la sobre a tua vida claramente, algo que está no verso 15. O Senhor diz assim: e eis que eu estou contigo, e eis que eu te guardarei por onde quer que fores, e não deixarei que te falte nada até que haja cumprido o que te tenho falado. Isto é o que Deus tem hoje para ti e para mim. Esta palavra que está em Jacó, que Deus declarou em Jacó em Gênesis 28, é para ti e é para mim. Deus não quer que nos falte nada. Deus não quer que a gente seja rico. Deus só quer que a gente seja rico se esse dinheiro servir para que o reino dele avance. Se for para a gente se perder, não vamos ser ricos. Honestamente, eu prefiro não ser rico e não me perder do que ser rico e perder-me. Não me falta nada. Tenho tudo o que eu preciso. Tenho uma família linda, tenho a minha salvação com Jesus, tenho Deus muito pertinho do meu coração, eu muito pertinho do coração dele. Temos uma igreja maravilhosa com pessoas que nós amamos. O que é que a gente precisa mais? Mais nada. Precisamos do dobro da igreja para termos o dobro das pessoas, o triplo das pessoas, porque há gente aí fora que não conhece Jesus, como eu não conhecia e tu um dia também não conhecias. E quem não conhece Jesus não tem estas bênçãos. E eu não posso ser egoísta e querer as bênçãos só para mim. Então, eu não sei o que é que Deus te tem falado, mas o que o Senhor te está a dizer hoje é que aquilo que Deus te tem falado, Ele vai cumprir. Mesmo que tu possas achar que é difícil, como cumpriu em Jacó, mesmo que tu tenhas feito coisas erradas, mesmo que tenhas enganado, mesmo que tenhas feito coisas que até te envergonhem, hoje é o dia em que podes zerar, fazer um reset, zerar tudo, puf, começar do zero e receber aquilo que Deus tem para ti, receber aquilo que o Senhor tem para a tua geração seguinte, para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos, para aquilo que tu ainda não vês, para os filhos dos teus filhos, porque alguns já veem os filhos dos filhos, mas os filhos dos filhos dos filhos ninguém vê aqui. E até isso o Senhor hoje está a dizer, que Ele vai começar a preparar e a dar. Mas voltando aqui a Jacó, o Senhor está-lhe a dizer que Ele voltaria a esta terra, nós vamos ver isso mais à frente. Vamos falar do sonho de Jacó. No sonho ou na visão, ele viu uma escada que estava posta na terra e cujo topo, acho que é assim que diz, não é? Cujo topo chegava aos céus. E ele via nessa escada os anjos a subir e a descer. A primeira revelação que Jacó nos traz hoje através desta palavra é que os anjos do Senhor habitam na terra. Portanto, se algum de nós tinha a ideia que os anjos só andam lá no céu, no terceiro céu, a fazer as coisas que têm que fazer, nós estamos enganados. Os anjos existem na terra, porque o mundo espiritual é aqui também. Não é só lá no terceiro céu nem no segundo céu. É aqui também o mundo espiritual. E os anjos habitam na terra. Os anjos estão na terra a fazer aquilo que o Senhor os incumbe de fazer. Eles não podem mudar a história da terra, mas tu e eu podemos mudar. O Senhor nos deu esse privilégio e essa honra. Mas os anjos podem fazer o quê? Os anjos podem subir e descer a escada. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os anjos estão a trabalhar a nosso favor na terra. É esta revelação que Jacó nos dá. E quando ele acordou, ele percebeu que aquilo era um lugar santo. Porquê é que ele percebeu que era um lugar santo? Porque os anjos do Senhor estavam a trabalhar na terra. Se Deus não quisesse, ou melhor, se os anjos não trabalhassem aqui na terra, mas só viessem fazer recados a Deus, o sonho que Deus daria a Jacó mostraria aos anjos a descer e a subir. Quer dizer que a origem era de lá. Mas como ele mostrou da terra para o céu, quer dizer que eles estão aqui, eles habitam no nosso meio para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. E quando ele percebe que aquilo é um lugar santo, ele percebe, espera aí, eu estou num lugar que é a casa de Deus, que é o que ele nos diz. Ele percebeu que aquele lugar era a casa de Deus. Ele até diz que era a porta dos céus. Eu acredito que se fosse hoje um de nós a ter uma visão destas, nós não falaríamos em porta, mas falaríamos em portal. Porque já vimos todos os filmes de ficção científica, não é? Que as pessoas têm um portal e passam lá para o outro
para outro planeta e coisa e tal, e conseguem fazer teletransporte, não é? Desde que corra bem, que não corra mal como aquele filme que correu mal, não é? Da mosca, que depois a pessoa fica com pedaços de mosca. Isso é só para quem já é do meu tempo e viu esse filme. Os mais novos se calhar não viram. Mas nós que hoje temos uma visão diferente, temos mais cultura, lemos mais, andamos na escola, talvez disséssemos, em vez de ser a porta dos céus, diríamos que era um portal de acesso aos céus. Até porque é um termo que nós sabemos que existe e que se usa muito, da mesma forma que nós podemos falar também de um portal não só para os céus, mas de outro tipo de portais. E quando ele percebe que aquilo é um portal que lhe dá acesso ao reino de Deus, que aquela escada, aquela porta dá acesso ao reino de Deus, o Jacó traz aqui uma segunda revelação para ti e para mim, que é fundamental. Ou seja, Jacó percebeu ali, profeticamente falando, que aquele lugar onde ele estava, onde os anjos trabalhavam, onde os anjos iam e vinham, era a igreja de Deus. Esta é a segunda revelação que Jacó nos traz aqui. Não é somente a casa de Deus, é a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus é a casa de Deus. Amém. Nós, quando estamos aqui, nós estamos na casa de Deus. A nossa casa pode ser a casa de Deus ou não, depende de nós. A igreja também depende de nós, ser a casa onde os anjos do Senhor se movimentem ou não, ou ser um lugar onde apenas há automatismos, há regras, há coisas que o homem cria. Isso não é a igreja de Deus. A casa de Deus é aquela casa que o profeta Isaías viu, em que vê o Senhor sentado no alto e sublime trono e as orlas do seu manto enchiam de santidade todo o lugar. Essa é a casa de Deus. Essa é a igreja de Deus. Essa é a arca de Deus. Essa é a arca. É um lugar onde os anjos habitam. É um lugar onde os anjos ministram à tua vida e ministram à minha vida. É um lugar onde o Senhor traz palavra através dos seus anjos. É um lugar onde o Senhor, através do seu Espírito Santo, move o nosso coração, nos transforma. É um lugar onde a gente entra com dores e sai curados. É um lugar onde a gente entra com a cabeça à roda, com os problemas, com as situações e saímos daqui em paz. O problema pode não estar resolvido, mas eu tenho a paz de Jesus no meu coração. Esse é o lugar, é o que acontece na casa de Deus. Esse é o que acontece na arca. E tudo isto que Jacó viu são pequenas descrições do que é a igreja do Senhor. Por isso ele deu àquele lugar o nome de Betel, não é? Que quer dizer casa de Deus. Então nós poderíamos dizer que estamos num Betel. A arca é como se fosse um Betel. É, porque é a casa de Deus. O lugar onde nós estamos aqui é a casa de Deus. E Jacó, quando percebeu isso, Jacó não sabia que o que ele estava a ver era uma igreja, porque não havia esse conceito na altura. Havia a casa de Deus, mas estamos a falar de uma altura onde ainda Deus não tinha falado aos homens de uma forma clara sobre construir um tabernáculo, por exemplo. Foi só em Moisés, bem lá para a frente. Não é? Quando se começou a pensar na casa de Deus, a perceber a importância de haver um lugar onde Deus se faz presente. Mas ali ele percebeu, este é um lugar onde Deus se faz presente. E o que é que ele faz então logo a seguir? Ele levanta, pega na pedra que lhe tinha servido de almofada, ele coloca a pedra naquele lugar e levanta ali um altar. Pergunta, agora esta é para o João, para os 10 milhões de dólares. Alguém lhe ensinou que ele tinha que fazer um altar? Ele teve algum curso bíblico? Alguma escola bíblica? Ele teve alguém a ensinar-lhe? Não. O espírito dele foi ativado pelo Espírito do Senhor naquele momento, naquela noite, e ele percebeu, se isto é a casa de Deus, eu tenho que o adorar. Claro que ele sabia o que era um altar. Quem era o avô dele? Abraão. Quem é que Abraão ia sacrificar? Seu pai Isaac. Ele deve ter ouvido essa história milhões e milhões e milhões de vezes. Então ele sabia que onde Deus está tem que haver um altar, porque Deus proveu o sacrifício. Não é o homem que tem que fazer. É Deus que proveu o sacrifício. E então ele não tinha nada para sacrificar. Ele tinha a roupinha do corpo, porque ele fugiu, não é? Ele fugiu o mais rápido que pôde. Só que ele ungiu esse lugar. Que nos mostra o quê? Ele fugiu com a roupinha do corpo, mas ele tinha azeite com ele. Mostra-nos algo importante. É, não interessa onde a gente está, não interessa a dificuldade onde a gente está, a unção do Senhor tem que estar na nossa vida. Jacó, mesmo tendo feito uma grande burrada, perdoem a expressão, mesmo tendo feito algo errado, pecou ali à grande e à francesa, como se costuma dizer. Mas a unção de Deus estava presente nele. A partir do momento em que ele tem o sonho, a partir do momento em que o Senhor o abençoa, ele percebe, eu não me posso afastar de Deus, mesmo com o que eu fiz errado. Eu tenho que fazer aquilo que Deus chama. Então ele derramou azeite nessa pedra. E eu creio que isto nos mostra que nós nunca devemos esquecer, seja onde a gente estiver, no lugar mais agradável
no lugar menos agradável, que a unção de Deus está connosco. Onde nós entramos tem que entrar a santidade de Deus. Onde nós pisamos numa sala, numa escola, num trabalho, onde nós entramos tem que entrar a presença de Deus. Não é gente ter medo. Mas ali trabalha um espírita. Mas ali na minha escola aquele é macumbeiro. Mas no meu trabalho aquele faz magia negra. Mas eu sou embaixador de Jesus. Isso não me interessa mais para nada. Onde eu entro, a presença do Senhor tem que ser superior. Eu não preciso dizer nada. Eu tenho é que ter atitudes, ter comportamentos, ter princípios, ter formas de ser e estar que mostrem que a unção de Deus está comigo. Eu só tenho unção de Deus se for fazer o quê? Se diariamente for revestir-me da presença de Deus e for encher a minha vasilha de unção da presença de Deus. Amém? Então, este ato profético que ele faz é algo poderoso e leva-nos à terceira revelação que o Senhor tem para hoje, para nós, através de Jacó. Que é o quê? Jacó, naquele momento, quando unge, ele está a declarar que mais à frente haverá uma pedra angular onde a igreja do Senhor será criada. Ou seja, ali era apenas um altar. Milhões de anos à frente, milhares de anos à frente, essa pedra que ele levantou tipifica Jesus, que é a pedra angular, a unção do Todo-Poderoso, a unção do Santo. E nesse momento é quando sim deixou de ser uma casa de Deus para ser a igreja de Deus. Abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, é o último dos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 1. Vamos ler o verso 51. Para veres uma coisa super engraçada, super divertida, super fantástica. Já todos estamos lá. 51. João 1:51. Diz assim: E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está a confirmar a palavra que Jacó tinha dado milhares de anos antes. Jesus não teve nenhum sonho. Não, Jesus estava lá no topo da escada no céu, porque Jesus é Deus. Jesus está a confirmar aquilo que Jacó viu, e quando disse que era a casa do meu pai, quando disse que era a casa de Deus, aquilo que Jacó viu, eu hoje estou a dizer, mas estou a dizer diferente. Não é ali que vai acontecer, é na minha igreja que vai acontecer. É na minha igreja que os anjos vão subir, que os anjos vão descer, porque o reino de Deus vai chegar à terra através da igreja. O reino de Deus não vai chegar à terra através de ninguém que esteja aí fora a falar coisas muito bonitas. O reino de Deus vai chegar à terra e está a chegar à terra através de cada igreja que o Senhor tem na terra. Cada um de nós, cada igreja local, cada igreja universal do Senhor faz parte das pecinhas do puzzle para que o reino de Deus possa se completar, chegar à terra, trazer mudança e vermos o avivamento a chegar, começarmos a ver as coisas a acontecerem de uma forma cada vez mais intensa, claro, para que o Senhor possa voltar e fazer as bodas do Cordeiro connosco. E esta é a terceira revelação que Ele nos dá, que Jacó nos dá e que Jesus confirma mais à frente. Então, a partir daqui, deixa-me perguntar-te uma coisa. Com estas descrições todas, achas que isto que Jacó viu pode não ser a igreja de Deus? Não pode. Todas estas descrições, anjos que se movimentam, Jesus presente, só pode ser a igreja de Deus. Então, este lugar que Jacó na altura achou que era a casa de Deus, através deste sonho, Jacó percebeu que é possível nós termos uma conexão com Deus. O que este sonho nos mostra e que Jesus corrobora milhares de anos mais à frente é que é possível tu e eu, comuns mortais. Deixa-me fazer uma pergunta. Há aqui alguém que seja imortal? Pelo menos que saibam, não. Daqui a 100 anos, se calhar, se nenhum for, pode dizer eu sou imortal. Aqui não há ninguém que não saiba que um dia vai para o pé do Senhor. Aliás, o nosso objetivo é ir para o pé do Senhor e não ir para o outro lado. Portanto, nós sabemos que somos comuns mortais, como era Jacó, como era Abraão, como era Isaac. Nós não somos como Jesus, mas podemos fazer coisas como Jesus. Nós não somos como Jesus era, que era Deus, mas podemos fazer as coisas que Jesus fazia como Deus, porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus está em ti e em mim. Amém? Então, o que nós percebemos aqui, através de Jacó, é que é possível tu e eu termos uma conexão com o céu. Não somente fazer coisas comuns, mas tocarmos o céu, irmos ao céu ver o que está a acontecer lá
irmos ao céu ouvir coisas de Deus, irmos ouvir o que os anjos estão a falar, irmos ver o louvor que há no céu, irmos ver como o apóstolo João contava na ilha de Patmos, que viu os anciãos jogando as coroas, viu os anjos, viu os santos, como nós cantámos hoje, não é? A jogarem tudo perante o Senhor e a declararem o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. E nós podemos estabelecer essa conexão. E isso é uma igreja. O lugar onde pode haver uma conexão com Deus de forma mais fácil chama-se igreja. É o lugar onde nós podemos ter visões. Quem é que aqui já teve visões na igreja? Quem é que aqui já recebeu palavra enquanto está aqui na igreja num culto? Recebeu direção para fazer isto, para fazer aquilo? Às vezes coisas que a gente até fica um bocado, será que faço, será que não faço, será que vou dizer? É a conexão com o céu que Jacó viu e que Jesus diz, sim, é verdade e vai acontecer na minha igreja. Então, claro, estamos a falar de nós, que somos a igreja também, mas estamos a falar do lugar onde nós nos reunimos para que o Senhor seja adorado. O mais importante não são as quatro paredes. Amém? O mais importante é quem está dentro das quatro paredes. O mais importante é quem tu és e quem eu sou em Jesus. O mais importante é quem eu deixei de ser do antigamente para hoje ser outra pessoa e ter essa conexão com Deus, com o céu. Porque não é as paredes que se vão conectar. Não é as luzes que se vai conectar. Não são os instrumentos que se vão conectar. É quem está aqui a orar. É quem está aqui a adorar. É quem está aqui a derramar a sua vida no altar do Senhor, que vai ter essa conexão com Deus e que vai mudar. Deixa-me fazer uma pergunta. O que é que achas que os anjos, quando Jacó teve o sonho, estavam a fazer quando subiam e desciam as escadas? Claro, estavam a levar as nossas orações a Deus, os nossos pedidos a Deus. Quando há pouquinho nós colocámos no altar do Senhor um milagre que precisávamos, aqueles que o fizeram, houve um anjo que levou esse pedido ao Senhor. Houve um anjo que levou esse pedido ao altar do Senhor. A Bíblia nos diz que as nossas orações são levadas ao Senhor em taças. A Bíblia nos diz isso. Então, os anjos estão exatamente aqui a fazer isso, a levar as nossas orações a Deus, os nossos pedidos a Deus, a levar a nossa adoração ao Senhor, mas ao mesmo tempo a trazer palavra enquanto nós estamos aqui, a trazer-nos direção, a dizer, ajoelha-te. Quem é que já se ajoelhou porque Deus mandou ajoelhar? Nós não levantamos as mãos, nós não nos ajoelhamos, ou pelo menos não o deveremos fazer, de uma forma automática. Ah, não, o irmão da frente levantou as mãos, eu também vou levantar. Eu já fiz isso no início da minha vida. Eu acho que já contei esse testemunho, ainda antes de eu me converter, quando nós começámos a ir a uma igreja onde o meu pai ia, eu não era crente, eu fazia aquilo que via os outros fazer. Começava o louvor, levantava-se, eu fazia o quê? Levantava-me. A técnica é, em Roma C, romano. Então a gente tenta não dar nas vistas, que é para ninguém olhar muito para nós, não é? Portanto, quando a música começava, eu levantava-me, olhava para o relógio, coçava-me, mexia-me, ansiado. Isto nunca mais acaba, cá para mim, nunca mais acaba, nunca mais acaba. Aquela música acabava, as pessoas batiam palmas, eu batia palmas também, não fazia ideia porquê, mas era para não ser diferente dos outros, para ninguém me vir às vezes falar comigo. Sabem que uma coisa que eu acho que nós, como igreja, agora vou dizer aqui só para nós, a gente às vezes, cheios de boa vontade, constrangemos quem vem à igreja pela primeira vez, porque vamos perguntar coisas à pessoa ou falar coisas à pessoa, mesmo que Deus nos mande. Temos de ter muita sabedoria quando fazemos isso. Porque o que eu mais esperava era que ninguém me viesse perguntar nada naqueles dias que eu ia à igreja. Se eu conseguisse entrar, tipo homem invisível, por um manto e ficar invisível e sair só para acompanhar a Sandra, para mim era fantástico. Mas não tinha que lá estar também, não é? Então, eu fazia o que os outros faziam quando acabava a música. E se sentavam, eu sentava-me e ouvia a palavra, que até gostava. Era um pastor Zé António, era um homem, ou seja, eu não era crente, mas lia a palavra, explicava coisas que faziam sentido. Mas isto para dizer o quê? Os anjos estão aqui para fazer isso, para nos ministrar. E isto porque eu disse que nós não devemos fazer de forma automática. Nós não devemos levantar as mãos só porque o irmão do lado levantou a mão. Nós devemos levantar as mãos em sinal de rendição, em sinal de adoração. Nós devemos ajoelhar se o Senhor nos manda ajoelhar. Se nós sentimos que temos que entrar na sua presença de uma forma mais profunda. Nós não devemos fazer nada. A igreja do Senhor, a casa de Deus, não deve fazer nada de forma automática. Não deve fazer nada porque
agora não, agora fazemos assim. Rituais, não. Eu sei que o povo judeu tem muitos rituais baseados na lei, mas o Senhor Jesus vem nos dizer que os rituais, Ele já cumpriu, nós não temos que os cumprir. Nós temos que cumprir o quê? Os seus princípios de santidade, os seus princípios de palavra. Mas isto para nos mostrar o quê? Falar dos anjos. Os anjos estão na igreja a levar as nossas orações a Deus. Os anjos estão na igreja para trazer a palavra de Deus e fazem realmente acontecer os milagres de Deus, seja aqui, seja na nossa vida. Então, mudou alguma coisa do sonho de Jacó para o que é a igreja hoje e a nossa vida? Não mudou nada. O mundo espiritual funciona da mesma forma. Por isso a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será a mesma eternamente. Porquê? Porque não mudam os princípios de Deus. O que muda é a nossa forma de os entender, o que muda é a forma como nós nos conectamos com Deus. Então, pensa assim, porque é que nós hoje genericamente as igrejas, e nós também, claro, porque é que nós hoje não temos essa conexão tão real com o céu todas as vezes que nos reunimos? Como Jacó viu e Jesus disse que era assim. Porque é que nós não vemos os anjos aqui a atuar? Porque é que nós não conseguimos perceber? Porque é que não temos sempre a palavra de sabedoria todas as semanas? Porque é que não temos profecias cada vez que estamos juntos? Porque é que o Senhor não ativa os nossos dons dessa forma tão intensa? Porque cada um de nós que faz parte da igreja não estamos tão conectados a Deus como deveríamos estar. Porque cada um de nós não está tão íntimo de Deus como deveria estar. Por isso, nós não vivemos o céu na terra constantemente, mas vivemos em momentos fugazes. Há momentos em que realmente a presença de Deus é tão intensa, tão forte, e aí nós nos conectamos. Mas quando depende de nós buscarmos essa conexão, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós temos preguiça, muitas vezes nós temos cansaço, muitas vezes nós temos outras prioridades na nossa vida. E isso faz com que a nossa conexão a Deus fique para segundo lugar, a nossa ligação a Deus fique para segundo lugar. Ou seja, muitas vezes nós estamos na casa de Deus e não nos comportamos como um filho de Deus, mas como um inquilino que está na casa de Deus. Um filho de Deus. Como é que tu te comportas, quem ainda tem pais vivos? Ou como é que te comportas na casa de um pai? Na casa do pai a gente está à vontade. Então na casa de Deus temos de estar à vontade. Na casa do pai a gente não pede licença para ir abrir o frigorífico, para tirar alguma coisa. Então na casa de Deus a gente não pede licença para orar, não pede licença para se ajoelhar, a gente não pede licença para nada. Na casa do pai a gente não pede licença para chorar e dizer: Senhor, não consigo lidar mais com isto. Não consigo mais lidar com este problema com o meu filho, com este problema com o meu pai, com este problema com a minha mulher. Não consigo mais lidar com isso. Na casa do pai, seja aqui, seja no nosso lugar secreto, nós não temos que pedir licença. Podemos, paizinho, não. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, não temos que pedir licença. Temos que chegar lá, tirar para o colo dele e fazer as coisas acontecerem, porque ele faz a parte que nós não conseguimos fazer. E muitas vezes nós não temos os milagres que precisaríamos, não vemos as maravilhas a acontecer, as curas não são comuns. Não é Deus que precisa de mudar, não são os anjos que precisam de mudar, somos nós que temos que mudar o nosso coração. E nós temos que mudar o nosso coração, mudar as nossas prioridades, mudar a nossa forma de ver e de estar, porque senão nós não usufruímos daquilo que Deus tem para nós. E digam-me uma coisa, é um desperdício a gente não usufruir daquilo que Deus tem para nós. E nós temos realmente que avaliar a nossa vida e mudar aquilo que nos impede de alcançar essa escada que nos permite ter essa conexão com o céu. Aqui e na nossa casa. Não é só aqui na igreja, é na nossa casa. Porque ser a casa de Deus não é apenas ter a benção de Deus. Ser a casa de Deus é Deus viver através de ti e através de mim. Ser a casa de Deus é em casa, na minha família. Ser casa de Deus não é só ao domingo, dizendo desta forma. Ser casa de Deus é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, quando estamos todos juntos. Nós temos que ser casa de Deus em todo o tempo. E Deus diz para Jacó no sonho que não o deixará. Deus diz a Jacó no sonho que vai cumprir coisas na vida dele. E Deus diz para ti e para mim, que não nos deixará e que vai cumprir coisas até que o seu propósito se cumpra. O que nos leva a mais uma pergunta.
Será que nós sabemos qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida? Ou será que nós estamos a levar a vida? Podemos ainda estar numa fase em que estamos a buscar. A questão é, estamos a buscar isso? Nós estamos a buscar ser cheios do Espírito Santo? Nós estamos a buscar mudar? Nós estamos a buscar de Deus, Senhor, mostra-me o que é que esperas de mim. Mostra-me qual é a minha razão de viver. Nenhum de nós tem uma razão de viver que seja apenas trabalhar, pagar contas, viver, passar o fim de semana, estudar, crescer, ter filhos. A vida não se esgota aqui. Isso é os 80 ou 90 anos que nós vivemos aqui. Mas isto é a parte visível, natural. A parte espiritual não se pode esgotar aqui. Se nós esgotamos a nossa vida nisto, vamos ter uma surpresa um dia, no dia em que o Senhor Jesus disser que é a hora de estar com Ele. Então nós temos que começar a perguntar ao Senhor, qual é o propósito que tens para mim? Atenção, a surpresa, eu não estou a dizer na surpresa que nós não iremos para o céu, não estou a dizer isso. Obviamente, se nós cumprirmos a palavra de Deus, se não tivermos uma vida de pecado, o que o Senhor nos diz é que nós iremos para o céu. Mas o Senhor Jesus também nos dá um alerta na sua palavra. Diz que há alguns que vão chegar um dia ao céu e que vão dizer, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demónios, em teu nome fizemos isto, em teu nome fizemos aquilo. E o Senhor Jesus vai dizer o quê? Mas eu não te conheço. Porquê? Porque não tinha intimidade com Jesus. Ou seja, fiz tudo, mas Jesus não me conhece. Talvez seja bom eu fazer um pouquinho menos e ser conhecido de Jesus. Talvez seja bom eu não fazer tanta coisa, mas no dia em que eu lá chegar, a minha lista do que eu fiz não é tão grande, mas Jesus diz, anda cá, mano, anda, eu conheço-te. Isso deve ser o nosso alvo de vida, sermos conhecidos de Jesus, termos essa intimidade. Jacó, voltando aqui a Jacó, quando acordou do sonho, eu acredito que Jacó percebeu que tinha feito coisas erradas, percebeu que tinha que mudar. Aliás, Jacó vai com uma postura diferente quando vai ter com o seu tio Labão, não é? Propõe-se logo trabalhar 7 anos para poder ter uma mulher, depois teve que trabalhar mais 7 anos para ter a outra porque foi enganado. Não é? Primeiro ele queria casar com Raquel, o tio impingiu-lhe a Lia, depois... Ou seja, Jacó já foi com uma postura diferente, não tentou enganar o tio. Porquê? Porque quando ele percebeu que ali era um lugar onde Deus estava presente, o seu espírito foi ativado e aquilo que era errado começa aos poucos a deixar de mandar na vida dele. Assim somos nós numa igreja. Nós temos que aos poucos ir deixando aquilo que ainda sabemos que é errado e que às vezes não conseguimos e fazemos. Mas temos que ter esse objetivo de deixar de fazer, de cada vez sermos mais próximos de Jesus. Tal como Jacó. Jacó percebeu que era tempo de mudar, porque Deus era com ele. Pensa assim. Eu sei que deve ser um impacto imenso. Imagina, estás num sonho ou numa visão e Deus fala contigo de forma audível e diz assim, o que Abraão tinha, o que eu disse que Isaac tinha, é o que tu vais ter. Isto muda ou não muda a vida de qualquer um? Eu acho que ele até acordou a respirar mais devagar, não é? Com medo. Porquê é que nós não fazemos da mesma forma? Se a Bíblia nos diz que as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó são para nós porque somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, porquê é que a gente hoje não para pensar e não diz assim, tenho mesmo que mudar, há qualquer coisa aqui que não está bem. Eu não posso querer ser herdeiro do que Cristo tem para mim e continuar a fazer coisas que são contrárias à herança. Eu não posso querer ser herdeiro do Deus Todo-Poderoso e não cumprir os critérios para receber a herança e depois ainda me lamentar, mas todos, não sei o quê, todos isto e eu não. Mas eu não cumpro os critérios para a herança. Jacó quis cumprir os critérios para poder receber de Deus aquilo que Deus lhe estava a dizer. E connosco não é diferente. Nós temos que perceber que Deus tem que ser o centro da nossa vida. Não interessa o resto. Temos que trabalhar. Claro que temos aqueles que não têm condição económica para não trabalhar. Claro que temos que trabalhar. Temos que estudar. Claro que sim, temos que estudar. Temos que ter atividades no mundo. Claro que temos que ter atividades no mundo. Mas Deus pode ser o centro da nossa vida em todas as nossas atividades. Nós podemos trabalhar e Deus ser o centro da nossa vida. Nós podemos ser bons patrões ou maus patrões, bons empregados ou maus empregados, bons colegas ou maus colegas. Tudo depende
de Deus estar no centro da nossa vida ou não, tal como Jacó entendeu que ele tinha que mudar. E não é porque, mas eu sempre fiz assim, não sei se sou capaz de mudar. Se nunca tentares, posso-te garantir que não vais mudar. Quem nunca tentar fazer algo, nunca vai conseguir. Se tu não souberes que consegues saltar daqui para ali, se nunca tentares, nunca vais saber se consegues saltar. Estou a dar um exemplo de algo que não tem risco nenhum. Sabem onde é que a maior parte das vezes o risco está? É aqui na nossa cabeça. Claro, a gente não vai se pôr aí a saltar coisas com 3 metros de altura, nem 4, nem 5. Agora, se calhar tu dizes assim, eu nunca seria capaz de ler a Bíblia toda de uma ponta à outra. Sim, são muitos livros. Já tentaste alguma vez? Se calhar tentaste, se calhar paraste. Recomeça. Começa hoje a ler a Bíblia do princípio ao fim. São só 66 livros. Parece grande, parece. Mas se calhar se juntar dos livros todos que já leste até hoje, leste o equivalente a 50 Bíblias. Ninguém te está a dizer para ler a Bíblia numa semana. Podes ler a Bíblia num ano, em 2, em 3, em 6 meses. Agora, o que é o nosso manual de vida, se nós não o lemos, como é que nós poderemos saber o que é o certo e o errado para fazer o certo e o errado? Sabem, a Bíblia ensina-nos tanta coisa. Umas como devemos fazer e outras como não devemos fazer. A Bíblia é um livro santo e maravilhoso, exatamente porque nos mostra não só a palavra de Deus, mas porque nos mostra o que personagens bíblicas fizeram de bem, mas também o que fizeram de mal, porque eram de carne e osso como tu e eu. Mas mostra também que conseguiram mudar. Mostram que conseguiram ser diferentes. Então, tenta fazer essas coisas diferentes que nunca conseguiste. Se nunca conseguiste orar uma refeição em casa, começa hoje a orar antes da refeição. Se nunca conseguiste, mas eu nunca consegui. Nunca conseguiste porque... Vou dizer uma coisa, não dói nada orar antes da refeição. Não é aqueles 30 segundos de oração antes da refeição que faz a comida ficar fria. Aquece mais um pouquinho. O micro-ondas existe para nos facilitar a vida. Nós só não oramos, por exemplo, antes da refeição porque não queremos. Nós só não oramos 2 minutos antes de dormir para entregar a nossa vida, a vida da nossa família, porque não queremos. Desculpem. Não vale a pena dizer que há aí... Não há razão nenhuma para isso. Nós só não oramos quando acordamos logo de manhã a agradecer pela nossa noite e a entregar o nosso dia ao Senhor. É porque não queremos. Não vale a pena... Não me venham dizer, não, mas eu tenho que fazer isto. É conversa. Desculpem, é balelas que a gente usa para justificar as nossas falhas. Não há justificação nenhuma para isso, porque são 2 minutos. O dia tem 24 horas. Ninguém pode dizer em sã consciência que não tem 2 minutos para orar quando acorda e que não tem 2 minutos para orar antes de deitar e que se fizer... No outro dia fizemos aqui uma sondagem, fazem todos 3 refeições por dia, uns fazem 4, e que não pode orar 1 minuto e meio, que é 30 segundos em cada uma das 3 refeições. Se vocês me disserem que não podem fazer isso, os milhões do João eu entrego todos a quem disser isso. Não há razão. A única razão é... Não apeteceu. E é isso que nós temos que mudar, porque Jacó também não lhe apetecia mudar. Mas Jacó percebeu, eu estou na casa de Deus, eu posso ter algo que nunca sequer imaginei. Jacó... Vejam bem a situação de Jacó. Jacó recebeu as bênçãos todas do pai, não é? Porque o enganou, mas não usufruiu de nenhuma porque teve que fugir. Ou seja, isto mostra-nos o quê? O engano não ganha nada com o engano. A gente pode ganhar momentaneamente. Jacó, durante uns minutos, ou se calhar durante umas horas, ganhou imenso. Porque sentia assim, sou o herdeiro de tudo o que meu pai tem. Tudo o que é do senhor Isaac passou a ser meu. 1 hora depois não tinha nada porque teve que fugir. Portanto, o mundo e os enganos do mundo são assim. Naqueles 5 minutos parece que somos os maiores. Daí a 5 minutos é como o balão que esvazia. Não somos nada. Então, nós temos que mudar como Jacó mudou para podermos ter essas conexões com o céu. Mas deixa-me falar-te da última revelação que Jacó teve. E está lá em Gênesis 35. Ou se calhar não. Se calhar deixo para a semana. Não. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 35. Vamos lá. É capítulo 7. Não, Gênesis 30, versículo 7, não é capítulo. Gênesis 35, versículo 7. Se a primeira revelação que Jacó teve
Jacó estava a fugir de casa. Esta revelação que Jacó tem é quando Jacó está a voltar para casa. Ou seja, Jacó já tem família, Jacó já tem filhos, Jacó já é rico, já foi muito abençoado e está a voltar para casa. Aliás, ele está a voltar de uma situação muito difícil. Uma das filhas de Jacó tinha sido violada e eles estão... Uma história muito bonita, não é bonita a história, mas tudo o que acontece ali, se quiserem ler nos capítulos anteriores de Gênesis, é impactante, não é? A forma como os irmãos se vingam da irmã e sabendo que isso depois causaria outros problemas. Mas então Jacó está a voltar para casa com a sua família, para junto do seu irmão Esaú. Então está lá em Gênesis, no capítulo 35, versículo 7, deixa-me abrir aqui a minha, diz assim: E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Ou seja, Jacó voltou ao lugar da primeira revelação, ainda lá estava a pedrinha, ainda lá estava o altar. Jacó voltou ali, edificou novamente um altar e chamou El-Betel. Porquê que ele mudou o nome? El significa Deus. El significa Deus. Então, quando Jacó dá o nome, ele passou a chamar ao lugar que antigamente se chamava Casa de Deus, passou-se a chamar Deus da Casa de Deus. Ou seja, o que é que esta revelação significa para Jacó e para ti e para mim? É que na primeira vez que ele lá esteve, Jacó só conheceu a Casa de Deus. Quando Jacó volta depois de muitos anos, não é? Que ele teve 7 anos a trabalhar pela Raquel, mais 7 anos pela Lia, primeiro, depois pela Raquel e por aí fora, quando ele voltou, Jacó já conhecia não só a casa de Deus, mas Jacó já conhecia Deus. Jacó tornou-se íntimo de Deus. E quando ele volta àquele lugar, e isto é poderoso e profético, ele declara ali, quando levanta mais uma vez um altar: eu não conheço somente o céu, eu não conheço somente a casa de Deus, não conheço só o portal, eu conheço Deus, eu sou íntimo de Deus. É isto que Jacó está aqui a fazer. E na sequência disto, nós lemos o versículo 7, não foi? Se vocês forem ao versículo 10, vão ver, acho que é no 10, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Ou seja, depois disto acontecer, quando ele faz levanta ali o altar, e ele declara: eu sou amigo de Deus, eu sou íntimo de Deus, o Senhor muda-lhe o nome. E o que é que esta revelação profeticamente significa para nós hoje? Deus mudou a nossa condição quando aceitámos Jesus. Quando tu e eu aceitámos Jesus. O que a Bíblia nos ensina é que o nosso nome é escrito no livro da vida. Não é? E se naquele momento nós morrêssemos, íamos para o céu. Não tínhamos tempo de pecar, no segundo seguinte íamos para o céu. Portanto, e a partir daí, se nós não pecarmos, tivermos uma vida santa, nós vamos para o céu. Mas tão importante, ou mais importante do que isso, é que a partir daquele momento, quando aceitámos Jesus, a Bíblia nos diz, está lá em João 1,12, que o Senhor muda a nossa condição. Deixámos de ser criação, deixámos de ser criaturas para ser filhos e filhas de Deus. Quando aceitámos Jesus, o Senhor mudou a nossa condição. É isto que está tipificado na primeira revelação que Jacó teve. Passámos a ser filhos de Deus, passámos a ver o céu, passámos a poder ter conexão com o céu. Quando entendemos, como Jacó, que o Senhor era com ele no dia da angústia, nós entendemos isso a partir do momento em que aceitamos Jesus. Sabemos que quando levantamos um altar na nossa vida, quando dizemos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, as coisas vão começar a mudar. Quando nós vamos derrubando os altares que ainda temos do passado, quando derrubamos os ídolos que nós temos do passado, aí o Senhor não muda somente a nossa condição, mas muda o teu nome e o meu nome. E a partir daí o nosso nome passa a ser o quê? Passa a ser o nome daqueles que conhecem Deus e a sua casa. Não conhecemos somente a Igreja, mas fazemos parte da Igreja Universal do Senhor. Não é a Igreja Universal. Okay? Amém? Nada disso. Passamos a fazer parte da Igreja Universal de Jesus. Passamos a fazer parte do corpo de Cristo, da noiva sem ruga e sem mácula. É esta revelação que aqui está a dizer. Quando nós realmente deixamos o pecado para trás, deixamos o mundo para trás, deixamos essas coisas para trás, é quando conhecemos o Deus da casa de Deus. E quando nós conhecemos o Deus da casa de Deus, a gente vai orar quando acorda, a gente vai orar
antes de se deitar, a gente vai orar antes da refeição, a gente vai orar quando traz as compras do supermercado. Deixa-me dar-te aqui uma dica. Tu sabes quem matou a carne que tu compras no supermercado? Sabes quem pescou o peixe que tu compras no supermercado? Ou onde quer que seja? Sabes qual é a vida da pessoa que vende aquilo e que embala e que põe no saquinho para ti? Sabes quem é que põe as coisas nas prateleiras do supermercado? Sabes como é que aquilo é transportado? Não sabes. Sabes se aquilo é consagrado ao diabo? Tudo aquilo que compras? A gente, quando traz compras para casa, a gente tem que consagrar a Jesus tudo o que entra na nossa casa. Não pode entrar isto na nossa casa sem a gente consagrar. E até te vou dizer mais. E se compras algo num lugar que tu sabes que aquele lugar é consagrado, não compres lá mais e vai comprar noutro. Porque a Bíblia também nos diz para não comermos comida consagrada a ídolos. Então, se eu sei que alguma coisa ali é consagrado, claro que eu posso orar, mas eu estou a brincar com a palavra de Deus, porque Deus não me diz para orar e comer. Diz-me para não comer comida consagrada a ídolos. E aquilo que eu não sei, eu faço o quê? Eu oro e consagro. Então, quando hoje ou amanhã ou depois, é que não é só a comidinha que a gente come que temos que consagrar. Tudo que a gente compra para beber, tudo que a gente compra para comer, tudo que a gente compra para vestir, a gente deve consagrar quando entra na nossa casa. Entrou na nossa casa é santa, amém? Então, nós não queremos que o profano entre na nossa casa. Então, nós fazemos o quê? Nós consagramos tudo. Para quê? Para nos fazer bem, para nos alimentar bem, para não criar doenças. Não estou a dizer que ficamos imunes às doenças. Estou a dizer que as doenças que possam ser causadas por consagração a ídolos, do que quer que seja, essas não nos vão tomar. Amém? Porquê? Porque nós aprendemos com o Senhor e com a Sua Palavra a fazer o que é o certo. E isto nós aprendemos quando conhecemos o Deus da casa de Deus. Porque quando só conhecemos a casa de Deus assim de uma forma muito suave, nós não entramos nestes detalhes do dia a dia. Mas quando nós começamos a conhecer o Deus da casa de Deus, nós sabemos que temos prazer em abençoar a comida e consagrar antes de comer. Sabemos, homens principalmente, agora vou só falar para os homens, as senhoras não ouvem agora, só os homens. O homem é sacerdote da sua casa, é sacerdote do seu lar. O sacerdote tem que acordar 5 minutos antes e entregar a sua família todos os dias. E entregar a sua família todas as noites antes de ir para a cama. Se não fazemos isso, estamos a fracassar como homens. Não é só trazer a provisão financeira, não é só fazer essas coisas. Há obrigações, da mesma forma que o primogênito tem direitos e deveres espiritualmente falando, o homem como sacerdote tem direitos e tem deveres. Não é só o homem dizer que eu sou o homem porque a mulher tem que ser submissa a mim. Não, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem e o homem tem que amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Deu a vida por ela. Estamos a dar a vida por elas ou não? Se não estamos, estamos a fracassar. E é isso que a gente tem que meter na nossa cabeça. Quando nós conhecemos o Deus da casa de Deus, há coisas que começam a mudar na nossa cabeça, há coisas que começam a mudar no nosso coração, porque nós percebemos que se calhar ainda estamos longe do propósito que Deus tem para nós. E nós temos que nos aproximar do propósito que Deus tem para nós. A questão é, Jacó, quando conheceu o Deus da casa de Deus, tomou uma decisão que foi assim: eu fiz uma coisa errada com o meu irmão Esaú, então eu vou reparar o meu erro. Ele não sabia se ia morrer, não sabia se o irmão ainda estava com o desejo de vingança, tanto que ele quis proteger os filhos e ele ir à frente, não sabia se o irmão o ia matar. Mas quando nós conhecemos o Deus da casa de Deus, nós temos que ter uma vida santa, uma vida limpa, uma vida correta. Foi isso que Jacó fez. Podia continuar rico lá onde estava, nas terras do Labão. Labão ia morrer, era uma questão de tempo, ele iria ficar com aquilo tudo, ainda ia ficar mais rico do que já era. Mas ele veio fazer o que era certo. Isto mostra-nos o quê? Nem sempre aquilo que nos apetece é o certo, mas aquilo que Deus diz para fazer é o que é o certo. Às vezes há coisas que a gente faz, há coisas que nós fazemos debaixo de um impulso, debaixo de uma situação. A questão é isso que Deus tem para nós? Se não é, a gente volta atrás e a gente trata aquilo que ficou por tratar. E nós recuperamos aquilo que ficou errado e nós corrigimos aquilo que ficou errado, como Jacó fez. E quando Jacó fez isso, foi quando o Senhor mudou
a sua história completamente. E daí para a frente, ele chegou, se vocês lerem o resto da história, Esaú recebeu sem dor no coração, sem desejo de vingança, antes pelo contrário. E Jacó pôde ser um exemplo para os seus filhos. Sabem de onde saiu as 12 tribos de Israel? Eram os 12 filhos de Jacó. Um homem que começou tudo errado, mas que terminou bem. Porquê? Porque deixou Deus transformar. Já agora deixem-me dizer-vos aqui uma coisa, estou mesmo a terminar. Desfazer aqui um conceito que às vezes entra na nossa mente, que é uma coisa que nós ouvimos muito no mundo dizer-se. Eu tenho a certeza que todos já ouviram isso, que é, não interessa como se começa, o que interessa é como se acaba. Não é? Quem é que já ouviu esta frase no mundo inteiro? Isso é mentira. Para o mundo é verdade. Para Deus interessa como nós começamos, embora interesse mais como a gente acaba. Deus está tão preocupado com o nosso início como com o nosso fim. Por isso mandou Jesus, para que o nosso início pudesse ser resgatado pelo sangue do Cordeiro e pudesse ser um início onde o que estava para trás ficou. O que é que não interessa é o que era antes de nós conhecermos Jesus, porque a Bíblia nos diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento e nem Deus lá vai mais perguntar quem era eu e quem eras tu no passado. Mas Deus preocupa-se com o teu início, com o meu início, e preocupa-se muito mais com o meu fim. Portanto, há coisas que no mundo até nos parecem fazer sentido. A intenção clara é dizer, o mais importante é como acaba. Não. Se eu começar mal, tenho muito mais trabalho para me orientar. E aqui o que é começar para nós? É o dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus, quando está a dizer que o nosso princípio interessa, não é o que estava antes de eu aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. É. A partir dali interessa. E Deus preocupa-se que eu, a partir daqui, eu ande no meu caminho, eu ando no caminho que Deus trilhou para mim. Porquê? Para que seja mais fácil e mais rápido eu ser conhecido do Deus da casa de Deus. E é isso que o Senhor tem para nós, hoje tem para ti e para mim. Hoje é mostrar-nos exatamente a importância. Quando nós conhecemos o Deus da casa de Deus, nós somos agente de mudança onde nós estivermos. Seja no nosso casamento, seja na nossa família, seja com a nossa parentela, seja com os nossos amigos, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola. Nós somos agentes de mudança onde quer que nós estejamos. E isso só é possível quando nós deixamos ser transformados da mesma forma que Jacó foi transformado. Amém? Podemos ficar de pé para orarmos. Para selarmos esta palavra com oração. Jacó teve um início de vida difícil, completamente enganado e enganador, conhecido como mentiroso, como enganador. Mas ele decidiu mudar. E nós podemos decidir mudar. Eu não estou a dizer que nenhum de nós é enganador ou é mentiroso, mas há coisas na nossa vida que nós podemos e devemos mudar. Há coisas nos nossos relacionamentos que nós podemos e devemos mudar. Há coisas no nosso relacionamento com Deus que nós podemos e devemos mudar. Deus pode fazer isso tudo sozinho? Pode. Mas Deus quer que a gente tome essa decisão de mudar. Senhor Espírito Santo, eu oro pela vida de cada um de nós nesta manhã. Te agradecemos por este entendimento que nos trouxeste, esta revelação sobre Jacó. E eu hoje oro por cada um dos meus irmãos, Pai, declarando que não queremos apenas conhecer a Tua casa, não queremos apenas ter conexão com o céu, queremos ser amigos do Deus do céu. Queremos ser amigos do Deus da casa de Deus. Queremos ser íntimos como Jacó era, do Deus da casa de Deus. Senhor, eu oro para que o nosso coração seja transformado nesta manhã. Eu oro para que as nossas vidas possam ser mudadas, as nossas prioridades, a forma como encaramos aquilo que fazemos, aquilo que vivemos, a forma como encaramos as nossas responsabilidades como homens, como mulheres, como filhos, como filhas, como pais. Meu Deus, que hoje possa haver mudança nessa forma de encarar as responsabilidades. Que hoje possa haver
transformação em cada um de nós. Que hoje Tu possas vir, Senhor Espírito Santo, tocar nos nossos corações nesta hora. Eu oro na autoridade do nome santo de Jesus. Eu repreendo toda a palavra que um dia possa ter sido lançada sobre algum dos meus irmãos, dizendo que ele seria um mau pai, dizendo que ela seria uma má mãe, que seria um mau marido, uma má esposa. Toda a palavra, Senhor, que um dia foi declarada nos casamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, de desrespeito, de falta de autoridade. Hoje eu cancelo isso tudo na autoridade do nome de Jesus, declarando um tempo novo, que se possa iniciar hoje um tempo de restauração daquilo que foi quebrado, daquilo que foi rompido, daquilo que foi cortado. Toda a ponte que foi destruída, Senhor, entre os casamentos, toda a ponte que foi destruída entre o relacionamento entre cada um de nós e Deus, que hoje, pelo sangue do Cordeiro, possa ser reconstruída, possa vir vida onde já não há vida, possa vir esperança onde há vontade de desistir, possa vir alegria onde só há choro e tristeza. Eu repreendo toda a depressão que tomou conta das nossas vidas, todo o cansaço, toda a vontade de deitar tudo para trás, de fugir e nunca mais voltar. Hoje eu declaro que esse espírito de Jacó bate em retirada no nome de Jesus. Não aceitamos mais esse espírito que nos faz fugir das responsabilidades, mas pelo contrário, queremos ser como o Jacó, que tinha Deus da casa de Deus como seu amigo. Que a gente possa assumir as nossas responsabilidades, que a gente possa pedir perdão, que a gente se possa arrepender e que a gente possa voltar para a conexão com Deus, voltar para a intimidade, voltar para a alegria de viver face a face com Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado, o amado da nossa alma, aquele que deu a vida por nós. Senhor, eu hoje oro para que nós possamos mudar o nosso coração, que possas ser verdadeiramente o centro da nossa vida, o centro da nossa vontade. Eu oro, Senhor, para que no nosso pensamento estejam pensamentos colocados por Ti, Senhor. Eu repreendo, eu declaro nesta hora, Senhor, toda a fortaleza de mente que foi instalada em algumas mentes, caia agora por terra no nome de Jesus. Que haja ouvidos espirituais para ouvir o Espírito Santo de Deus vivo a falar. Que haja corações quebrantados para mudar a sua vontade e fazerem a vontade de Deus. E que todo o conceito humanístico, todo o conceito holístico possa ter entrado de alguma forma na nossa vida. Que hoje caia por terra no nome de Jesus e possamos saber que há um Deus único, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Todo-Poderoso, que nos guia, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. E é Ele que deve estar no centro da nossa vida. Eu hoje declaro, Senhor, que nos nossos corações possa ser levantado, como Jacó fez naquele dia, um altar. Tu possas levantar no nosso coração, nesta manhã, um altar, Senhor. E que a Tua unção possa vir ungir esse altar, como Ele fez com o azeite, que seja a Tua unção. Espírito Santo, Deus vive, eu oro, para que possas vir inundar os nossos corações nesta manhã. Vem-nos trazer vida, vem regar-nos com a Tua vida, com a Tua presença, para sermos homens e mulheres transformados, não só para mudarmos a nossa vida, mas para mudarmos a nossa história, a história das nossas gerações. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro tempo de conquista e vitória. Declaro tempo de mudança, tempo de responsabilização e tempo de aliança renovada com o Senhor.